Boa noite a todos. Mais um programa Além do Divã. Oi, Henrique, seja bem-vindo. Todos que ainda não chegaram. Fabíola entrando. Fabíola. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos que já estão chegando por aqui. Doutor Rui, boa noite. Olha, tem um comentário aqui. Nem sabia, entrei por acidente. Pois seja bem-vindo, fique, nos acompanhe até o final, que o tema vai ser interessante hoje aqui do nosso programa, Henrique. Então, Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Deixa eu enviar bem aqui para a professora Eni. Enviar para ela. Hoje o tema, pessoal, boa noite a todos. Então, a gente está... O tema, falar, é violência psicológica com mulheres. E a gente está aguardando aqui nossa convidada também, que tem uma participação muito especial aqui hoje. E toda semana a gente está aqui, a gente nomeou esse espaço, esse lugar que a gente está aqui semanalmente, sempre às 20 horas, de Além do Divã. José Aldo foi o mentor da ideia, e a gente já está aqui completando quase 9 meses, né, José Aldo? Praticamente, em agosto a gente vai completar 1 ano de Além do Divã, e a tendência é continuar discutindo temáticas que são muito relevantes. Olha, Eni já chegou por aqui. Professora Eni envia a solicitação para participar aqui conosco. José Aldo lhe adiciona aqui a tela principal. E já está praticamente completando o ano, e a gente espera que continue, perdure por muito mais tempo, o Além do Divã, com a participação de todo mundo. Seja bem-vinda, professora Eni. E boa noite. Boa noite. Deixa eu apresentá-los aqui, bom, para a gente poder iniciar, já que é 8 horas. A gente está aqui no Além do Divã, semanalmente, às quartas-feiras, às 20 horas. E a gente pede para quem começou a assistir aqui do início, fique à vontade para deixar as perguntas, dúvidas, comentários aqui no chat. Se tiver a sugestão de tema que tem curiosidade da gente discutir no programa, sinta-se à vontade de deixar aqui a sugestão, que a gente vai avaliar, e quem sabe poderá ser um tema de um futuro programa que a gente pode desenvolver aqui no Além do Divã. E que alegria revê-la, professora Eni. Então, o Além do Divã é com José Aldo Souza Silva. José Aldo é psicanalista, é psicólogo, é graduado em psicologia pela Faculdade Pitágoras, é pós-graduado em psicopedagogia clínica, também está fazendo pós-graduando em neuropsicologia e psicologia escolar. E a nossa convidada especial é a professora Eni Ferreira Lima. Professora Eni, desculpa aqui, tem uma ligação. A professora Eni é mestra em educação, é graduada em pedagogia e filosofia, tem pós-graduação em gestão e supervisão educacional, em docência do ensino superior e em filosofia da educação. A professora Eni tem experiência profissional atualmente também é professora de carreira no município de Chapadinha, também é professora de filosofia do Estado do Maranhão, é professora do ensino superior e de pós-graduação na Faculdade do Baixo Parnaíba. Foi secretária de Educação no município de Chapadinha e hoje, além de professora na Faculdade do Baixo Parnaíba, também atua como técnica focal dos Centros Educar Mais na Unidade Regional de Educação URI Chapadinha.
Seja bem-vinda, professora Enia, a sua primeira participação aqui no Além do Divã, e que o assunto hoje eu creio que não vai se esgotar e a gente vai ter outras participações durante esse ano. José Aldo, com você. Lembrando que é uma honra ter a professora Eni conosco, né? E lembrando que o programa Além do Divã é um programa feito especialmente para você e por você. A ideia surge nas questões de conversas, né, em diálogos e algumas provocações. Na verdade, o programa Além do Divã é provocações para temas, né? Por isso o tema Além do Divã, para não ficar muito aprisionado só psicologia, mas falamos de filosofia, de política, de ciência, de religião. Então, todos os temas da qual nós temos curiosidade e da qual nós gostaríamos de conversar. Eu achei que estava precisando de um espaço para debater essas questões sociais, essas questões da qual muitas vezes nós nos pegamos pensando, e foi com essa proposta que o programa Além do Divã surgiu, como uma provocação, uma forma mais, levar uma palavra de uma forma mais coloquial, não tanto academicista, né? Mas de levar informação para você. E você que está aí do outro lado, que está participando, coloque a sua opinião, qual o tema que você gostaria que nós viéssemos trabalhar na próxima quarta-feira. Então, lembrando que esse programa é feito especialmente para você. E nesta noite, a professora Eni nos honra com sua presença, com seu conhecimento. Aproveite, vocês que estão aí, faça perguntas, tire suas dúvidas. Então, seja bem-vinda, professora Eni. Muito obrigado. Quer dizer que é uma honra poder compartilhar esse momento com você. Boa noite, professor José Aldo. Boa noite, Fabíola. Boa noite a todos que já nos assistem. Quero mandar aqui um beijinho já para o pessoal que está aí. Natan, que está lá longe, né? E está aqui. Obrigada, meu querido amigo, pelo carinho de sempre. Minha filha também está aí já. Obrigada. E dizer, professor José Aldo, que a satisfação é minha. Eu tenho um imenso prazer em estar nesse momento partilhando dessas ideias, né? Discutindo, conversando, porque é um diálogo, são conversas, são debates que a gente traz. Eu acho que é importante a gente trazer esses temas, né? Dar luz a esses temas aqui para provocar mesmo, né, as pessoas. A gente não tem a intenção aqui de trazer a linguagem academicista aqui para esse espaço, mas é de dialogar, de conversar, de falar sobre esses temas que são tão corriqueiros no nosso dia a dia. É isso. E parabenizar também pela iniciativa do programa Além do Divã. É um programa provocativo, né? Um nome provocativo, né? Porque ele vai além da psicologia. Então, pensando no psicólogo, né? No psicanalista, psicanalista e professor. Gente, professor sempre se trata de professor, né? Tá o tempo todo professor. Mas, para além do psicanalista, do profissional, mas fugir, sair dessas quatro linhas e a gente discutir outras coisas. Então, trazer essa temática violência psicológica é um tema assim, que muito, muito me agrada discutir, trazer. Muito me agrada no sentido de trazer luz, né, de falar sobre esse tema. Então, durante a semana eu ouvi assim, algumas pessoas aqui chamando no WhatsApp, nossa, que tema legal, que tema interessante. É importante a gente ouvir outras pessoas falando, porque muitas vezes você está ali vivendo uma situação, ali no teu isolamento, na tua clandestinidade, e você não sabe se aquilo de fato se constitui uma violência, se outras pessoas estão vivendo, ou se é só você ali. Então, quando você fala, parece que ecoa, né? Você tem outras pessoas que também estão vivendo e que com quem você pode falar também sobre esse tema. Então, bem importante. Muito obrigada. Vamos lá, Fabíola. Começamos. Lembrando que o Além do Divã está praticamente quase completando o ano, né, Fabíola? Quase apagando a dalinha do aniversário. Isso. Tem um comentário aqui depois que eu falei, para a professora Eni. Além de todas as graduações, foi uma
a melhor secretária de educação da história de Chapadinha. Gente, e a Eni também já foi minha professora na faculdade do Baixo Parnaíba. É isso. É tão prazeroso, né? Quando a gente encontra assim, né? Os mestres. E o mais prazeroso, professor José Aldo, é a gente se encontrar, os nossos alunos, ex-alunos, agora como companheiros de profissão. Isso dá uma alegria, dá um ânimo, a gente fica muito feliz em saber que eles estão aí ocupando os espaços. E Fabíola aí com êxito, né? Com louvor. Parabéns, Fabíola. Obrigada. Eu não existo sem a Fabíola, ela que é meu primeiro braço. E aí é muito lindo isso, né? Eu me lembro uma vez, fui dar uma aula na faculdade aqui em Itapecuru, quando eu encontrei uma professora minha, que estava sendo aluna, e quando eu cheguei, quem é o professor? Que era eu. Eu fiquei até tímido, vou dar aula agora para minha professora, né? Não é? Um pouco assim, mas foi legal, eu me senti muito feliz, né? E é isso, conhecimento, né, professora? Está divulgando, É isso. transformando vidas, né? Então, vamos começar, Fabíola? Sim, José, podemos. Podemos. Pessoal, podem deixar as dúvidas, questionamentos aqui que vão sendo lidos e respondidos no percurso do programa. Bom, eu dou a palavra a esse tema, um tema muito caro, podemos dizer assim, para a psicanálise, para a filosofia, enfim, para a sociedade, né? Nós vivemos numa época muito, podemos dizer assim, uma época muito, onde as pessoas não estão sabendo lidar melhor, né, com suas faltas, com suas frustrações, né, com seus fracassos, com seu narcisismo, né? Eu acredito que com esse seu narcisismo, porque a psicanálise, a gente sempre fala que o narcisismo é querer vestir o outro com aquilo que é seu e não suportar ao contrário. Se o outro é semelhante, é igual a mim, eu amo. Se é diferente, eu odeio, né? Então, vivendo nessa sociedade e para tratar de violência contra as mulheres, uma violência psicológica, e que a mulher já vem sofrendo, desde o contexto histórico, vem sofrendo violência desde que o mundo é mundo. Nós vemos sempre o local que a sociedade colocou a mulher. Lembrei agora que a professora Anny vai falar com mais propriedade. Lembrei agora da Simone de Beauvoir, o segundo sexo, né? Quando ela quer dizer que não é onde a mulher foi colocada, mas é onde ela deve se colocar. É uma frase até um pouco satriana, porque Sartre disse que não é o que fizeram de mim, mas é o que eu vou fazer com tudo aquilo que fizeram de mim. E nós vemos na história esse momento, desde que o mundo é mundo, a mulher sempre... Ontem eu vi uma frase que tem muito a ver com essa temática hoje, que o cara colocou assim, o que a mulher inventou? O homem foi à lua, o homem fez isso, o que a mulher fez? E aí ele resume dizendo que a mulher só serviria para estar diante de um fogão, né? E é um pensamento, né, professora Anny, Fabíola, machista, né? E aí é que Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher deve ocupar o seu espaço e não aceitar o lugar tal qual colocaram, nomearam. Mas agora eu quero passar essa palavra para que a professora Anny continue, né, dando mais roupagem, dando mais segmento a isso, porque esse programa é feito especialmente para mulheres, né, que vêm sofrendo preconceito, enfim, vários preconceitos em todos os patamares, tanto sociológicos, religiosos, em todos os sentidos. E não por acaso nós escolhemos o 29 de março, né? Março, que é um mês bem representativo, né, para as mulheres. O 8 de março é onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, a razão pela qual esse dia nasceu, ele não é não tem uma história muito bonita para se lembrar, mas ele, ao mesmo tempo aí que ele não tem uma história bonita para se lembrar do 8 de março, que representa justamente quando as mulheres foram trancadas naquela fábrica e queimadas vivas, né? Daí nasceu o 8 de março, em alusão a esse momento.
também serve para que a gente possa olhar para esse momento e pensar, né, reafirmar o nosso compromisso com a luta. Todos os dias a gente acorda e pensa na luta que a gente precisa travar, né? Não é na luta contra o outro, mas é uma luta, aquilo que você já menciona, né? Uma luta contra todo um movimento patriarcal, né, instituído. E aí lembrar também que o 29 de março é também o aniversário da nossa querida Chapadinha. Então, eu quero aqui, antes de mais nada, deixar assim, dizer o quanto a gente é feliz, né, por fazer parte da história da nossa cidade. Nesse momento a gente também faz história, porque nesses 85 anos de história de Chapadinha, de emancipação política, né, porque de história ela tem muito mais tempo, mas de emancipação política, a gente tem aí, nós passamos, quando a gente fala de luta das mulheres, né, de luta, de patriarcado, de machismo, de feminismo, que é um tema também que a gente precisa trazer para entender o que é a violência psicológica, a gente vê que Chapadinha também passou por vários momentos, né? Então, Chapadinha não esteve isolada dos acontecimentos do mundo, eles estavam acontecendo e Chapadinha sentindo a ressonância disso tudo. E por isso é importante a gente saber que hoje, no século XXI, né, 29 de março de 2023, onde Chapadinha completa 85 anos, a gente tem mulheres, assim como a Fabíola, que foi aluna da pedagogia da FAP, hoje está aqui, estamos aqui nós, mulheres, conversando, né, juntas e juntos, sobre uma temática importante para a nossa sociedade, especialmente para as nossas mulheres chapadinhenses. É claro que a nossa voz, nesse momento, com o advento das redes sociais, a gente consegue ter um alcance maior, coisa que a gente não tinha mais tempo. Então, isso também é evolução. Mas, assim, primeiro, eu já fui apresentada, eu sou professora, né? Eu acho que muitas pessoas já passei, né, fiz muita coisa, já fui secretária de educação, já que o Natan lembra disso, e aí eu lembro disso com muito carinho, que ele é uma pessoa maravilhosa, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito. Mas, ao longo da minha trajetória, eu construí algumas histórias, né? Tenho a minha própria história, então é preciso eu falar da minha história para eu dizer por que eu estou aqui falando desse tema. Ele não é um tema que caiu assim de paraquedas e a gente resolveu. Professor José Aldo, vamos conversar sobre esse tema. Então tem toda uma história. Tem a história da mulher, da mãe, né, da filha, da neta, né, que aí eu digo sempre que eu tive muitas influências de muitas mulheres na minha vida, da minha mãe, da minha avó, na profissão de muitas mulheres professoras, e uma das mulheres que mais que eu tenho mais influência na minha vida como profissional é a professora Noni, eu sempre digo isso. E também da curiosidade, né, da mulher curiosa, e dessa curiosidade nasceu a pesquisa, o estudo, né, que hoje eu leio muitas coisas, eu escrevo, né, algumas coisas também, pesquiso sobre isso, a minha dissertação de mestrado é nessa área, e é sobre essa temática justamente porque ela me remete à minha própria vida. Então você começa a pensar na sua própria vida, e aí você começa a se insurgir diante das questões que você está vivendo, que você vive, e aí você começa a se questionar. Então você tem duas formas de encarar as coisas que você vive, né? Uma delas é olhar para aquilo que você vive e aceitar isso como algo imutável, se você só aceita e vai, ou você olha para a coisa e diz, não, peraí, né? Isso não é possível. Mas assim, e aí eu quero lembrar, porque a gente vai já aprofundar essa temática, mas dizer assim, que não são todas as mulheres, a gente tratando de violência física, violência psicológica, não são todas as mulheres que conseguem enxergar e se enxergar nesse processo e também sair dele com essa facilidade. Então, assim, eu tenho esse histórico, né, de pesquisa. Sobre o tema violência psicológica, que é o que nós nos propusemos a conversar hoje. Sempre que falamos, professor José Aldo e Fabíola e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, falamos de violência,
contra a mulher, porque aí nós especificamos, né? Essa violência é específica contra a mulher. Primeiro, é importante a gente lembrar onde é que nasce, por que que nasce. O professor já fez um preâmbulo, né? Por que que existe violência contra a mulher? Existe violência, a violência existe, mas por que que ela é muito mais, ela é maior, ela se avoluma quando se trata de mulher? E aí a gente precisa buscar todo o histórico, né? E aí a Simone de Beauvoir, que é uma feminista aí europeia, ela traz essa famosa frase, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E é uma frase polêmica, né? Uma frase muito polêmica. Por quê? E algumas pessoas polemizam. Inclusive, teve um momento já que ela foi tema de vestibular, exatamente, Enem. E aí as pessoas vão lá, mas por quê? Por que isso acontece? Por que ela está dizendo isso? Como é que eu não nasci mulher? Mas aí ela diz assim, não é a condição biológica que te faz ser mulher, né? Não é a tua condição biológica, mas é a condição social, né? Aquela em que você assume perante a sociedade. A identidade social que você assume diante da sociedade é que vai dizer quem é essa mulher, né? E aí a gente retrocede um pouquinho no tempo, nós vamos buscar tantas outras mulheres, né, aí de luta, né, porque essa luta da mulher sempre foi exatamente porque ela nunca teve esse espaço, né? A mulher sempre participou da economia com trabalho pesado, a gente sempre trabalhou muito, muito mais do que os homens, fazendo os mesmos trabalhos, e isso é uma coisa que me incomodava, porque não acontecia só lá no século XVIII, no século 18, 19. A gente vai ler, nós vamos buscar. Lá no século 18, 19, as mulheres trabalhavam nas fábricas, recebiam pouco e eram exploradas. E assim, aqui, né, no século XX, passagem do século XX para o XXI, eu olhava, ainda adolescente, eu via minha mãe trabalhando na roça e minha avó também. Eu, muito jovem, casada e tendo que trabalhar, tendo que cuidar de filho, tendo que fazer muitas coisas. E aí a gente se via assim, nessa condição de um acúmulo muito grande de coisas e a gente precisava sempre, para ser, aspas, respeitada na sociedade, a gente precisava ter um marido. Porque se você fosse solteira, você não tinha a mesma respeitabilidade que tinha outras mulheres. Então, isso também era uma coisa que me incomodava. E aí, buscando esses estudos, eu fui entender. Poxa, historicamente, a gente tem, né, a gente já tem esse histórico aí ao longo dos séculos, 18, 19, 20. Quando as mulheres começaram a querer modificar essa realidade, não, a gente precisa entrar na universidade, a gente quer participar, a gente quer trabalhar com carteira assinada, a gente quer ter esse espaço, a gente quer também ter o direito de votar, que a gente não tinha, e aí detalhe que a gente só consegue esse direito de votar aqui no século XX, na década de 30 aqui no Brasil, né? E aí a gente vai buscando, né, esses espaços, né, de fazer as leis, porque as leis não chegavam para a gente porque ninguém sentia, um homem não sente a dor de uma mulher, né? Então, assim, eu conversava dia desses com uma colega e ela passando por alguns conflitos e eu dizendo assim para ela que só quem sente a dor de uma mulher, quando ela compartilha a sua dor, só quem sente essa dor é uma outra mulher. Porque nenhum homem vai sentir, por exemplo, o que é o medo de você andar num quarteirão de uma rua escura, né, e você ter a sensação de estar sendo seguido, o medo, o pavor que aquilo te causa quando você está sozinha andando e tem, o medo e o pavor que você sente, só você sente. Só outra mulher naquela situação sabe o que significa. Homem nenhum sabe. Ele vai sentir medo de ser assaltado, ele vai sentir medo enfim, da violência. Mas o medo que a mulher sente de ser violentada na condição de mulher, é só ela que sente. E aí a gente vai buscar todo esse histórico para a gente chegar no que a gente chama de violência psicológica, né? Porque quando a gente pensa em violência, a gente logo pensa na física, né? Aquela que deixa marca, aquela que... E aí, não menos importante, né? Eu estava vendo, inclusive, ontem, uma reportagem no Jornal Nacional, ele dizia assim, que a cada 2 segundos uma mulher cai no banheiro e se machuca,
né? Cai no banheiro e se machuca. A cada 1h30, uma mulher morre, né, no Brasil. Então, esses são os dados ontem que o Jornal Nacional veiculava. E aí, a gente está falando aqui de violência física. Né? Isso é a violência física, aquela que deixa marca, aquela que evolui, que começa com um tapa, começa com um olho roxo, começa com um braço quebrado, né? E depois vai evoluindo e chega no óbito. Essa todo mundo vê, né? Vira estatística. Mas é aquela que não vira estatística. E aquela que só acontece, só quem sente é a mulher. É aquela mulher que está ali vivendo aquela situação. Né? Como é que a gente... Então, a gente vai... É justamente essa a temática de hoje, né? Que é violência psicológica. Onde ela começa justamente com esse patriarcado muito forte. E ela vai nas questões feminismo, machismo, patriarcado, né? E aí vem a agressão física, as ofensas. Então, mas o que é, então, a violência psicológica? A gente tem uma lei hoje, que é a lei 14.188, eu vou aqui na minha colinha, 14.188 de 2021, né? Que ela tipifica, é um crime previsto em lei, já agora, que prevê. E aí uma coisa interessante sobre o feminismo e sobre a violência psicológica. Então, o feminismo nasce antes, né? Que é um movimento muito maior, que cabe muitas outras coisas, mas que tem muito menos significado, muito menos valor legal, né? Não tem esse valor legal, mas a violência psicológica, graças a Deus, a gente tem uma lei que ele se institui. A violência psicológica é o seguinte, é um tipo de abuso mental que ocorre pela manipulação emocional do agressor, né? Então, assim, ela é subjetiva. E aí o professor José Aldo, que trabalha no ramo da psicologia, vai entender como isso afeta o sujeito, como isso mexe, né? Isso mexe com toda a estrutura emocional, toda a estrutura afetiva, pessoal, como torna a vítima, né? Ela vai se tornando uma pessoa medrosa, né? Sentimento de inferioridade, de fragilidade, né? Uma pessoa dependente e como consequência, ele acaba sendo uma pessoa dependente psicológica do seu agressor, que essa é uma das questões mais severas que a gente percebe. Então, assim, isso é o que a gente consegue, o que a lei traz, né? O que ela traz assim demais. E aí, lembrando que também ela só foi aprovada em 2021, mas já era previsto lá na Lei Maria da Penha, na 11.340, lá de 2006, que é a Lei Maria da Penha, no inciso 2º do artigo 7º da lei já era previsto, né? Ela já previa a violência psicológica como crime. Vou tomar aqui um pouquinho d'água. Então, professor, o que o senhor pode dizer para a gente assim, sobre como que essas mulheres... E aí, como é que... Sim, é o que eu ouvi na sua fala, essa questão da violência, que nós chamamos de feminicídio. Uma coisa que me chama a atenção, que desde quando o mundo é mundo, ou antes que o mundo é mundo, vamos lembrar uma mitologia judaica, por aí você já começa a pensar nessa mitologia judaica, que diz que é abafado, olha o tamanho da questão, que diz que a primeira mulher de Adão foi Lilith. Só que Lilith ela foi uma mulher que não deixou ficar por baixo do homem. Ou seja, ela foi essa mulher que nós podemos chamar hoje que luta pelos seus direitos. Né? Então, tal que isso foi abafado, porque no judaísmo tem essa ideia de machismo, que a mulher ficar submissa ao homem, que foi tirado esse personagem Lilith para que outras mulheres não se espelhassem nessa mulher chamada Lilith. Uma mulher que não aceitou estar submissa
uma mulher que não aceitou estar por baixo do homem. E que, me lembrei de Aristóteles, que pensava que a mulher era só apenas um depósito onde o homem ia jogar seu esperma, um cofre, que o homem ia jogar seu esperma, e que a mulher não tinha nenhuma funcionalidade no nascimento do filho. Era apenas um objeto. Então, por aí, e nós vemos também filósofos, infelizmente, filósofos como o próprio Nietzsche, ele diz, quando você for ao encontro de uma mulher, leve o chicote. Né? Tem um ditado muçulmano. Ele diz alguma coisa sobre a mulher, é um corpo, cabelos grandes e sem cérebro, alguma coisa assim, né? Isso, né? Que um dos pais da igreja, Tertuliano, dizia que a mulher está errada até em pensar. Ela é errada até em pensar. Então, estou trazendo um pouco de história para entrar no assunto. Nós vemos que a mulher já vem com essa cicatriz, né? Essa cicatriz que vem reverberando ao longo da história. E que hoje, essas algemas, né, vamos pensar, essas algemas, onde as mulheres se encontravam, trazendo aqui o mito de Platão, na caverna, e que, de repente, uma mulher saiu dessa corrente, né, quebrou essa corrente. E isso é importante. E que nós vemos isso, essa violência, esse feminicídio, se nós analisarmos dentro do contexto histórico, nada mais é do que o homem não saber lidar com sua frustração, com sua castração. Porque se nós lembrarmos, o homem é que saía de casa, o homem é que tinha 2, 3, 4 mulheres. Né? Nós vemos o próprio rei Salomão com 1000 mulheres, 700 concubinas, se não estiver enganado. Então, o homem que fazia isso. Aí, quando a mulher hoje, ela decide a dizer, eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu vou sair de casa, há uma ferida narcísica. Porque o homem, nesse momento, ele dá de cara com sua ferida narcísica, com essa ferida, com essa sua constituição infantil, da qual ela é atualizada no adulto. Ela é revivida no adulto. Então, o que nós temos acontecido é isso. São pessoas que não sabem lidar com esse sentimento infantil. Eu sempre digo que a criança, né, num corpo de adulto, que são eternas crianças, e o feminicídio nada mais é isso do que o homem se dá de cara com essa ferida narcísica de sua constituição infantil, que é atualizada nesse adulto de hoje. Então, você vê por aí, a mulher traz essa cicatriz, essa historicidade. Me lembrei tinha as moças, as mulheres bandeirantes, que foi a partir daí que foi começando a ser mostrar aquelas mulheres dentro de casa. Né? As bandeirantes eram aquelas mulheres que eram mais relacionadas com a questão de empreendedoras, já tinham mais uma visão de administração de casa. Não era mais uma dona de casa, mas era uma administradora da casa. E a partir do século, exatamente. Aí, a partir do século XIX, a grande revolução industrial, a mulher foi dando um salto. Né? E aí veio a grande revolução. Pode falar, professora. Aí falar de revolução, me veio à mente aqui uma obra muito famosa de Jean-Jacques Rousseau, né, o Emílio da Educação, onde se pensa assim, a escola para Emílio, a escola para o menino, para o homem. Então, assim, a instrução também era que o menino precisava ter educação, precisava ir para a escola, tinha todo um formato, tinha toda uma formação. Aos 16 anos, lembraram que ele precisava casar. Então, vem a Sofia com a esposa. Mas a Sofia não precisava ir para a escola, porque os afazeres dela era somente cuidar da casa, então aprender a bordar. A instrução que ela precisava era aprender a cozinhar, aprender a bordar. Então, assim, por isso a ideia que a gente carrega até hoje de a menina recebe uma boneca quando é criança. Por quê? Porque a boneca, na verdade, ela é a representação dos futuros filhos. Então, ela vai precisar aprender a cuidar da bonequinha, a dar a chupetinha, né, a mamadeira. Então, essa é a função da menina, a Sofia também. E o menino é a bola que ele joga lá fora. Então, a ideia de fora de casa, de trabalhar. A menina é sempre em casa, recebe o fogãozinho,
né, a panelinha. Então, é tudo sempre nos afazeres de casa. E aí, essa ideia de que a mulher precisa, né, é internalizada, a gente é educada, nós mulheres somos educadas para isso. Então, a gente não recebe outra instrução a não ser essa. Então, na nossa mente, a gente é criada para o casamento. Então, quando você casa, e aí volta aquele assunto que você acabou de mencionar. Quando você casa, que de repente você não se sente mais bem no casamento que você quer separar, primeiro você precisa lidar com a rejeição do outro. Que aí o outro, ele não aceita essa rejeição. Por outro lado, você precisa lidar também com a rejeição social, porque parte da ideia de que enquanto você separou é porque você não tem competência para administrar, gerenciar o teu casamento. Então é muito comum a gente dizer assim, eu lembro muito que a minha tia, quando na época do meu casamento, a minha tia dizia, não, mas não pode separar. Não pode separar porque casamento é para a vida toda. Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Aguenta firme que tem que ser assim. Ou seja, tem que ser... É um projeto de Deus. Tem que ser até o fim. E aí, pra gente, é passada essa imagem de que você tem que administrar o seu casamento. E aí a gente já vem daquela ideia de que dos séculos que se passaram, o homem, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, mas quando ele chegasse em casa, a mulher tinha que estar lá com a roupa limpa, a comida pronta, ter tudo ao tempo e à hora, porque ele não podia ser contrariado nos seus desejos, nas suas vontades. Então, e fora que você também tinha que engravidar e ter filho, porque não ter filhos não contraria todas as normas, tudo aquilo que foi estabelecido para a mulher. E aí o homem começa a gente, no século XXI é muito mais comum, então assim, a gente ter hoje rede social, ter essas coisas, mas hoje a gente vê essas denúncias. E há uma pergunta que me fizeram um dia desse, bom, tem mais violência hoje contra a mulher ou as mulheres estão denunciando mais? E aí assim, eu sempre digo, né, que a violência contra a mulher ela sempre existiu. Acontece que ela era silenciada. Né? Hoje a gente tem aí os vários mecanismos. Mas assim, por exemplo, essa violência psicológica ela acontece muito mais nas relações afetivas entre homem e mulher, porque aí começa com aquela coisa. Meu amor, não pode cortar o cabelo. Então, tipo, não pode cortar o cabelo. Não pode usar roupa X. Ou, quem nunca ouviu a famosa frase, mulher minha não faz isso. Ou seja, minha posse. Né? Mulher de posse, né? Sentimento de mulher minha não faz isso. Né? E aí a gente vê... não corta cabelo, não pinta unha, não conversa com a Joaninha, com a fulaninha lá, com a coleguinha, com a fulana de tal, porque ela é uma pessoa solteira, então ela pode te influenciar para fazer coisas que você não deve. E aí, de repente, ele vai te cercando, você não pode usar aquela saia, você não pode usar aquele salto, você não pode usar, ir no salão, você não pode fazer você não pode usar um batom, né? É um ciúme exagerado quando você sai, para onde você está olhando, o que você está fazendo. Então, assim, são coisas que você nem vai percebendo, você nem percebe, mas que vão te cercando. Chega no momento que você já nem sabe, que você já vai se fechando, que você vai naturalizando. E, além de naturalizar esses comportamentos, você se prende naquela bolha que você acaba sentindo, justificando o comportamento. Não é porque ele é assim mesmo. Não, mas eu não posso fazer isso, porque eu não posso contrariar. Então, assim, e aí a violência psicológica é exatamente esse recorte, esse momento onde não pode ir. Culpada, professora. Às vezes a gente depara em análise com mulheres que se sentem culpadas porque o marido disse uma coisa, ela não fez. E aí o marido, que aquele que não, ela vai enjaulando um sentimento de culpa horrível, achando que ela é culpada por isso ou por aquilo. Porque ele coloca
nesse lugar e ela permanece nesse lugar na qual ele o colocou. E ela vai se encolhendo para caber nesse lugar de não posso porque o meu marido não deixa, não posso, meu marido não gosta. E chega um momento em que ela se sente tão enjaulada que ela começa a justificar. Tudo que ele faz, ela justifica. E aí ela se sente culpada, né? Se sente culpada porque ele brigou com ela. E aí existem vários tipos. Eu inclusive, fiz aqui um levantamento, eu achei assim, fazendo umas pesquisas, né? Pensando assim, por exemplo, os sinais, né? Como é que eu sei que eu estou com um agressor, né? Com uma pessoa que é um agressor, está me agredindo, né, nessa questão da violência psicológica. E aí ele diz o seguinte, que eles são mestres em negar a verdade. Ele faz as coisas, ele vai fazendo, mas chega quando você questiona, não, isso não acontece, isso acontece, fulano. Então ele já vem assim porque ele é o dono da situação. Então ele está na condição de o chefe. E ela é sempre o elemento frágil da relação. Por exemplo, usa o que é querido pela vítima. É uma outra característica, né? Que eu estava vendo aqui alguns profissionais trazendo alguns elementos. Tipo, se tem filhos, né? Você não cuida direito dos teus filhos. Você não é digno dos teus filhos. Você é isso. Então, começa a querer diminuir a pessoa em todos os... sobretudo naquilo que é mais importante para ela. Por exemplo, ações não combinam com as palavras. Esses dias eu estava vendo, cheguei em casa, estava a TV ligada e um trecho de uma novela onde ele costuma fazer esse tipo de... O marido costuma fazer esse tipo de agressão com a mulher, e aí bem na cena onde ela, toda vaidosa, já indo para academia e tal, e aí começou a usar uma roupa de academia que ela não costumava usar, usava mais pijamão e tal, e ela começa a usar, e aí ele chega para ela e diz assim, nossa, que roupa bonita que você tá. Aí ela, ai, que bom, não sei o que tem, pena que você continua gorda, né? Então assim, você vê como é que a pessoa gosta de diminuir. É uma pena que o problema é que você continua gorda e feia, ou seja, então assim, já começa a querer diminuir, então... Assim, que legal, meu amor, mas eu não fiz isso, eu fiz para o seu bem, né? E vai dizendo as coisas, vai diminuindo o outro, mas vai continuando dizendo que é para o bem, né? Da mesma forma, falar coisas bonitas para confundir. Uma hora ele está dizendo coisas, né? E de repente ele começa o tom, né? O tom agressivo na voz já denota, né? E ela começa já a se constranger. Colocar a vítima contra outras pessoas, por exemplo, né? Então assim, tua família não gosta de ti. Ou então, do tipo, fulana, tu tem que te afastar desses teus amigos, nenhum, enfim, né? Não pode conversar com homem, né? Ter amigo do sexo oposto, jamais. Então, assim, são questões que ele vai te colocando e você vai aceitando. E a pessoa vai aceitando, vai se isolando nesse mundinho. Então, assim, aí o comportamento dela, como é que ela se comporta geralmente? Né? Ela cria justificativas para tudo que ele faz. Não, mas é porque é o jeito dele. E às vezes ele começa a fazer isso em público. Quantas vezes a gente não vê situações assim? Algumas vezes você presencia, né? Eu já presenciei muitas cenas assim. Às vezes você está numa roda de amigos e aí a amiga diz assim, vamos ali. E aí ele olha para ela e diz assim, né? Numa determinada situação, ele diz assim, tu não vai levantar daí. Tu não vai para lugar nenhum. Se eu estou bem aqui sentado, o que é que tu vai fazer lá? Ou seja, eu é que sou o centro das atenções. Então, são coisas pequenas e aí vai justificando. Não, é porque ele bebeu, eu não quero criar conflito. Não, é porque sempre arruma. Não, é porque a gente está na rua e se eu for contrariá-lo, de repente ele pode... A gente vai arranjar uma briga desnecessária. Então, não vou. Vai deixando passar. Né? Outra questão, tá sempre pedindo desculpas. O cara faz as coisas, né? E você se sente culpado, se sente tão culpado a ponto de pedir desculpas, né? Então, assim,
você deixou cair um copo d'água e ele já vem para cima de você. Não, meu amor, desculpa, desculpa. Gente, né? Então, assim, são situações pequenas. É isso que os especialistas alertam, para que a gente não tomar cuidado com isso. Como é que essas coisas vão chegando para a gente, como é que elas vão acontecendo numa relação, né, que vai chamar de relação tóxica, de relacionamento tóxico. E aí você vai se sentindo cada vez mais inferiorizado, né? Você vai numa academia, não tem vontade de se cuidar, não tem vontade de fazer nada, porque uma roupa nova que você compra já é motivo para a pessoa. Está se arrumando para quem? Está se arrumando para quê? Por quê? Né? Vai na academia, por quê? Não, eu gosto de ti, é assim, não precisa fazer uma dieta, você não precisa, quer dizer, você não vive a tua vida, você vive a vida de alguém que é narcisista, que não cresceu, a criança, a criança que não cresceu e que está ali aprisionada naquele corpo de criança, de menino cheio de vontade, e que o outro tem que fazer as suas vontades. Exatamente. Então, você vai vendo... E a gente vê muito isso, professora, às vezes, como você falou, eu estava pensando aqui, às vezes um relacionamento, sempre algumas palestras que eu já dei para meninas e meninos, né, em escola, porque às vezes a pessoa não se embriagou, deu um murrinho, tô bêbado, deu um murrinho, passou a mão assim na cara devagarzinho. Isso aí já são sinais inconscientes desse desejo reprimido, que aí ele bebe e aí de repente ele libera isso. Então, esses detalhes que são muitas vezes já percebidos, então a pessoa está falando algo dele. Muitas vezes a pessoa chega, dá um murrinho devagarzinho aqui, outro passa a mão no rosto, ele já está deixando os traços inconscientes. Ah, mas ele é uma pessoa maravilhosa, um amor de pessoa, mas é porque ele bebeu que ele fez isso. Na verdade, quando ele bebeu, ele apenas demonstrou tudo aquilo que estava recalcado dentro dele. Todos os desejos inconscientes dele surgiram ali. Ou aí ele amanhã, me desculpe, me perdoe, é porque eu bebi muito, eu perdi o controle. Aí a mulher vai passando a mão e amanhã a mulher vai sair manchete de jornais. Né? E da próxima vez que acontecer vai ser pior. Aí vai se agravando. Dependendo, vai pedir desculpa, chorando, até um choro meio psicopático, né? Faz tudo, chora. E você vai ver muitos casos. Bate, me prometo que eu não farei mais isso. Aí no primeiro momento, me desculpa, eu não vou fazer mais, eu juro pelo nosso filho, pela nossa família, por Deus, dá até alma para tudo quanto é canto, prometendo. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, porque na verdade, essas pessoas que não permitem que o outro usufrua do seu viver, da sua vida, são pessoas no fundo que têm insegurança consigo mesmo. Na verdade, eles estão inseguros consigo mesmo. Eles têm medo, porque o que é o ciúme? É o medo de perder o que tem, gerando algo paranoico, porque quando o outro se aproxima, há uma rivalidade. Né? Então, na verdade, eles são crianças que têm medo, aquela criança narcísica, que quando ele ganhou um presentinho da mamãe, e quando chega os coleguinhas para brincar, ele esconde. Né? Quantas pessoas não escondem as mulheres para não sair, bota a mulher feia. Uma vez eu atendi uma paciente que o marido dela queria que ela andasse sempre feia. É bonita, como a professora me falou. Eu gosto de você assim. E ela não se arrumava, era muito bonita. E não saía. E era gorda, né? E ele, não, tá bom demais, é melhor. Mas ele saía, curtia com as outras, mas ela, ele não queria de forma alguma que ela saísse. E ela engordando, ele não, tá linda, tá maravilhosa. Entende isso? É o medo de perder. Ele era muito bonito de rosto, mas estava obesa, vamos dizer assim, porque ele colocou ela nesse lugar. Então é o medo de perder esse presentinho, que essa criança narcísica, nesse corpo de adulto, e não quer repartir seu brinquedo com os outros. Vamos pensar assim, entre aspas. Né? E que continua na vida adulta, aprendendo, achando que tudo gira em torno dele, que o outro é objeto meu, e que tem mim você não faz, você não pode, que tudo gira em torno dele. E esses pequenos traços inconscientes de agressividade pode reverberar mais tarde em um feminicídio. Muito exatamente. Eu estava pensando aqui. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, a violência psicológica, ele é o prenúncio de algo
que pode evoluir para um feminicídio. Então, assim, o que a gente vê demais são relacionamentos que apresentam essas características, né, que a gente elencou aqui, que os estudiosos elencam como sendo características de agressores, vítimas de violência psicológica. Elas começam com uma pitadinha de ciúme, o ciúme que é não, mas o ciúme às vezes envaidece, né? Mas o ciúme exagerado, o ciúme que já te prende, né? E aí, assim, é difícil lidar, é difícil identificar, primeiro, a vítima, ele só consegue, aliás, às vezes nem ele consegue identificar, são as outras pessoas que conseguem enxergar, que enxergam isso, e às vezes a própria pessoa vítima não se enxerga. E mesmo quando ela se enxerga, uma das estatísticas apontam que as mulheres têm receio. Ainda é um grande problema, ainda é, veja bem. Isso a gente pensa que isso já superou. Mas ainda é um grande problema a questão financeira das mulheres, né? E eu, inclusive, na última pesquisa que eu fiz, eu percebi assim, imaginava assim, não, tem um grande número de mulheres que já tem independência financeira. A gente achava que a independência financeira da mulher ela levaria ela faria com que a mulher saísse dessa condição. Mas aí ainda tem muitas mulheres nessa condição. A outra situação é justamente uma dependência psicológica, que essa é a mais cruel, né? Esse é um dano, um dano grandioso, que é você, como se fosse a síndrome de Estocolmo, né? Que você começa a querer ficar perto de quem te agride. A pessoa está te agredindo e você não consegue sair. Você não consegue sair de perto da pessoa. Então, assim, são questões muito, muito recorrentes. A gente enxerga demais isso. Então, é muito difícil. As relações, em sua maioria, elas carregam esses traços. E aí, como é que os especialistas, assim, como é que a gente pode identificar? Como é que eu posso identificar? E o que é possível fazer para sair de uma relação tóxica, né? Então, assim, para a gente identificar, eu fazendo alguns estudos, eles sugerem o seguinte, que é preciso que a gente tome muito cuidado, por exemplo, com as reações recorrentes desse agressor. Então, você sai, frequentemente você sai e as pessoas no grupo de amigos, ele nem se sente constrangido. Ele vai lá e diz coisas que diminuem, que constrangem, seja a moral, o físico, o intelectual, enfim, tenta diminuir de alguma forma a pessoa. Então, esses relatos, eles podem também servir, né, mensagens de celular. Então, são várias coisas que a gente pode estar pensando. E, assim, sair de uma relação tóxica, aí eu vendo aqui, professor, é muito complicado, muito difícil quem está nesse... mesmo quem sofre violência física, é difícil, porque ela vai lá enquadra o sujeito da Maria da Penha, ele vai preso no dia seguinte, eles conversam porque a mulher, ela é educada. Nós somos educadas para ser sentimentais, para cuidar da família. Então, mesmo nessas situações, quando a pessoa está com uma fragilidade emocional muito grande, ela ainda vai se sentir culpada, ela vai achar que ela apanhou, mesmo na situação esdrúxula de violência física, ela vai achar que aquilo ali foi porque ela mereceu. De alguma forma, ela mereceu o que ele fez, então ela precisa perdoar. Então, normalmente, ela vai à delegacia para retirar a queixa e retornar. Então, mesmo nos casos de violência física, a gente percebe isso, imagine na psicológica, né? Onde está sempre justificando o comportamento. E aí, uma das coisas que eu penso muito, e aí você, como psicanalista, vai saber falar disso com muito mais propriedade, que é justamente a necessidade que essas mulheres vão precisar, né? Quem decide sair, que é uma decisão pessoal,
né? Você precisa querer sair daquele ambiente, querer sair desse espaço para ocupar outro lugar. Então, é preciso que a gente tenha, que se tenha aí um acompanhamento de um profissional, porque sozinho Interessante é bem isso, doutora. complicado. É interessante, você falou de ciúme, eu quero começar com ciúme. Freud fala que existe 3 tipos de ciúme. Freud fala aqui de 3 tipos de ciúme. O ciúme normal, esse ciúme que todos nós temos, né? De perder o outro, né? De querer estar perto, de querer Tá cuidar. perto, né? Querer cuidar, porque também o outro se torna o objeto amado da gente e a gente quer cuidar. E tem o ciúme projetivo, que é esse ciúme que eu projeto no outro, que é também um ciúme exacerbado, que não vai para onde? Tá com quem? Tu vai conversar com quem? Que é esse ciúme projetivo, que nada mais é do que um ciúme que ele faz, que ele traz. Ele diz que a mulher que traz. Se ele faz algo errado lá fora, é a mulher. Então, ele está projetando tudo aquilo que ele não suporta em si na mulher. E tem muitas vezes o homem faz algo errado, e muitas vezes ele quer compensar isso com um presente, com alguma coisa. Porque aí tem uma instância do superior, né? Sentimento de culpa muito grande. Então, e tem um ciúme delirante, que esse ciúme é o mais perigoso. Que esse ciúme onde a pessoa te pousa, onde a pessoa te limita, onde essa pessoa não permite você andar a não ser com ela. Ela é sua sombra e você é a sombra dela. Então, isso é muito perigoso. Esse ciúme. Só vai sair se for comigo. Isso, só se for comigo. Não pode sair, não pode botar uma roupa bonita. Para que tu vai botar essa roupa bonita? Tu vai para onde? Está pretendendo ir para onde? E começa esse delírio, que já é um ciúme delirante, paranoico, né, de medo de perder o outro. E aí, só que isso passa a ter graus mais delirantes, patológicos, né, que já vai para um campo mais da paranoia. Mas é importante que, muitas vezes, o que acontece? O ser humano ele aprende a amar o outro porque ele depende desse outro para evitar sua condição de desamparo, a qual a pessoa se encontra. E muitas relações estão fundadas nisso. Eu lido com esse outro, vivo, que também é um sintoma, um casal que todo dia briga, mas não se separa, já virou um sintoma. Porque para evitar que essa condição de desamparo, a pessoa se sujeita ao outro, se sujeita ao comando, ao domínio do outro, porque, como você falou anteriormente, já está dependente psicologicamente, não consegue viver sem o outro. Eu prefiro viver assim do que viver sem ele. Entre tapas de beijos, amor verdadeiro. Né? Ou então aquela poesia que diz, você finge que me ama e eu finjo que acredito. Hoje nós vivemos... Então é meu marido, foi Deus que me deu. Então... Foi Deus que me deu. Então hoje tem muitos relacionamentos, podemos dizer hoje em dia, que está fundamentado nisso. Eu finge que me ama e eu finjo que acredito, então vamos até o fim. O importante é que você está aqui e não me separa de mim. Mas aí a felicidade, que aí quem é que está ganhando nisso? Quem é que está sendo beneficiado nesse relacionamento? Porque isso é importante, porque o que é o feminicídio? Muitas vezes o que acontece? O homem investe muito sua libido, sua energia psíquica no outro, e quer esse retorno. Por isso que eu acredito que não existe o amor puro, porque Lacan diz, amar é dar o que não se tem a alguém que não se quer. Então, todo amor é recíproco, mesmo quando não é correspondido. Quando eu amo no outro, me mesmo. Né? Eu me amo no outro. Então, eu quero vestir o outro do meu narcisismo. Se o outro corresponde, eu amo mais. Se não corresponde, eu odeio, ao ódio. O que acontece no relacionamento? O homem investe tudo que ele tem nessa mulher e ele quer o retorno. Quando a mulher não retorna, há uma ferida narcísica. E aí ele vai dizer, eu dei tudo para aquela mulher, dei minha vida, me sacrifiquei. E ele não consegue lidar com isso, com essa falta, com essa frustração, privação e castração, vamos chamar esses 3 modelos de Lacan, e aí ele pega e mata o outro. Se você não é minha, olha aí o objeto, não será de mais ninguém. Meu objeto. Mas esse objeto, ele é materializado na fala, quando ele diz assim, mulher... Gente, você sai assim, na esquina você escuta coisas. Mulher minha não faz isso. Se fosse mulher minha, não aconteceria isso. Então, assim,
esse sentimento de posse parece que é uma necessidade que o homem tem, né? De reafirmar sua condição de macho. O amor do homem é um amor objetal. Ele coloca toda essa sua libido nesse objeto. E aí ele fica vazio e empobrecido. Só que ele quer que a mulher retorne para ele esse amor. E quando a mulher não o retorna, aí se corta essa ferida narcísica. Então você não é minha, não será mais ninguém. E muitas vezes num relacionamento, a pessoa, eu estou, por exemplo, com a professora Nina, namoro, e de repente ela me deixa, eu não suporto essa dor, essa condição de desamparo, e aí eu me suicido como forma de gerar culpa no outro, de o outro se sentir culpado, tanto psiquicamente como do olhar pedrificador social. Aí ela que é a culpada, ela se matou por causa dela. E aí você também pode entrar, a pessoa pode entrar também no labirinto da depressão, porque vai sentir culpado, esse olhar pedrificador social, esse olhar da sociedade. Oi, e aí ele deixa de ser o vilão e passa a ser vítima, e a pessoa passa a ser a vilã. Entende isso? É muito interessante essa questão. Então, do ponto de vista da psicologia, a gente traz aí várias questões que a gente pode estar problematizando. José Aldo e professora Eni, tem um comentário aqui bem interessante do Dr. Rui. Gostaria de fazer uma colocação a bem da discussão. Como explicar o sucesso de filmes como a trilogia 50 Tons de Cinza? Neste não ocorre uma violência contra a mulher? E se o personagem fosse pobre? Eu só queria também lembrá-los da hora, mas o horário do programa quem faz é os dois. Podem continuar. Isso. Então é interessante. Essa questão, por exemplo, ali está se tratando de uma perversão, um sadismo. Eu sinto o que é o sadismo. Eu senti o prazer na dor do outro. O que é o masoquismo? Diferente de sadismo e masoquismo. O masoquismo, eu quero que o outro me bata com uma forma de minimizar a minha angústia, o meu mal-estar, o meu sentimento de culpa. O sadismo não, eu sinto, eu faço com que o outro sofra para que eu possa me gratificar. Eu me gratifico com o sofrimento, com a dor do outro. Porque sadismo lembra do escritor francês Sade. Foi até preso e morreu louco porque ele fazia várias orgias com várias mulheres. Então, é muito isso. Então, o que acontece? Há essa gratificação, mas você percebe nos 50 Tons de Cinza que ela também se permite estar no lugar onde ele coloca. Ou seja, há uma relação sádico-masoquista. Ela Exatamente. como masoquista e ele como sádico. Uma coisa interessante, professor, é assim, como eu disse, a mulher foi criada para viver essa ideia romântica do amor, do príncipe encantado, da princesa que é achada pelo príncipe e que aí vão viver aquele amor eterno. Porque por mais que ele diga, não quero, é só isso, é só um contrato, mas o ideário imaginário da mulher é sempre de que não, eu vou conseguir mudar essa história, eu vou fazer um final feliz. Tanto que a personagem, olha só, a personagem é a menina pobre virginal, né? A virgenzinha, que é justamente a personagem dos filmes. Exatamente, a Branca de Neve, o príncipe encantado e a princesa. Então você tem ali uma imagem de uma mulher frágil e do homem dominador, né? Que é justamente aquela imagem que implantaram na nossa cabeça. Não é a mulher potente, aquela que se impõe, mas é aquela submissa, subordinada, que se aceita todos os caprichos do homem. Sim. Então é muito importante isso, essa questão hoje, que há uma satisfação, né? Lacan chama de gozo, que é no livro Além do Princípio do Prazer, Freud vai dizer que Freud percebe que há um prazer na insatisfação, que Lacan chama de gozo. É o prazer no próprio sofrimento. E que é por isso que isso está muito atrelado a uma compulsão, a repetição ou uma pulsão de morte. Eu estou sofrendo no meu relacionamento, mas mesmo assim eu não consigo sair. Por isso que é muito importante, não, mas eu não. Mas você também é responsável por isso. Você também permite isso. Porque não é só o homem também que é o traste nesse sentido. Mas eu quero dizer que a relação, que a mulher também te permite estar nesse lugar, e ela é tão responsável quanto ele.
Vamos nesse filme, 50 Tons de Cinza. Ela está ali sofrendo, apanhando, mas ela sempre volta. Ela sempre está ali. Né? Quando ele pede, mesmo sabendo que vai, mas ela sempre está ali. Porque há uma gratificação, há um prazer no sofrimento, nessa dor. Ela se gratifica também. E muitos relacionamentos estão passando. Eu atendi uma paciente um tempo, e ela chorando muito, queria separar, que o casamento já tinha acabado, já estava tudo acabado, mas ele não permitia, e ele parecia um Dom Juan, uma pessoa tão maravilhosa, que você olhar, meu Deus, você nunca comprava, né, o livro pela capa. E aí você comprava pela capa. E de repente, chama os dois na análise, chegam a perguntar, e não, mas eu quero me separar. Mas vocês já estão separados. Só que muitos não se dão conta, porque uma pessoa que está com 2, 3, 4 anos, que não tem relação com o outro, já está separado. Só que não está separado socialmente. Porque vivendo um casamento social. Estão morando na mesma casa, mas estão separados já há bastante Socialmente, tempo. é um casamento socialmente, porque é aquela frase, tu finge que me ama e eu finjo que acredito e vamos embora. O importante é que nós estamos daqui para o resto da nossa vida. Então, assim, muitas pessoas me questionam quando veem uma mulher só perguntam, mas geralmente a pergunta é, eu não sei se essa cobrança para os homens é muito grande, mas para as mulheres, porque assim, a mulher precisa casar. Então, assim, por que que não casa? Mas como assim? Não sei o quê. E assim, tem uma cobrança, essa cobrança é bem forte. E aí, eu sempre coloco, assim, às vezes eu converso com outras pessoas, não, mas fulano de tal, o casamento já acabou faz tempo. Ali é um casamento de Fachada, né? fachada, só para dar satisfação para a sociedade. Então, por quê? Porque a gente foi criada para isso. Uma hora você precisa, você tá vendo que a coisa não funciona mais, vocês não se olham, as pessoas não se olham mais, o casal não se olha mais como homem e mulher, com o mesmo respeito, porque numa relação precisa ter respeito, né? Um respeitar o outro. As divergências, elas existem, claro, seres humanos são pessoas que pensam diferentes, são pessoas que têm convergências, mas que têm muitas divergências. E é preciso buscar, né, a convergência nesse universo divergente que se tem. E aí, ressaltar o que é mais interessante, o que faz, o que é de divergente, mas que não me faz, que não me distancia do outro, que esse divergente faz me aproximar. E aí a gente não consegue, né? Os casais, eles preferem enxergar assim, não, vamos manter. Só que é o seguinte, aí a mulher, o homem vai viver a vida dele, aí eu conheci alguns amigos que viviam assim, a mulher vivia naquela vida doméstica e tudo, e o homem, outras, e em casa, dormiam em quarto separado, mal se cumprimentavam, nem se viam em casa. Então, assim, são coisas que a gente se pergunta, né? Por que você se submete a essas coisas? E aí, o contrário é exatamente o fato de, mesmo você, no caso dos 50 tons, você está vivendo aquela situação tóxica, aquela relação de tensão, mas você aceita, porque é prazeroso para. Mesmo que me machuque, mas está sendo bom para ele, então você se coloca numa situação de subordinação tamanha que você aceita. Vai aceitando. Porque é uma gratificação, né? É uma gratificação desse sofrimento, aí seguro. Porque você vai ver muito isso na análise. Pessoa se queixa do meu marido, da minha esposa, mas não faz nada para sair dali. Ou seja, é uma gratificação, né? Se coloca nesse lugar de dependência, mas eu não tenho emprego, ele que trabalha. Mas assim mesmo você é participante da qual. Arruma justificativas. Você está lá arrumando justificativas para não fazer, para continuar na inércia. Porque hoje, o movimento de sair, de mudar a realidade é tenso, é dolorido, implica você tensionar, quebrar amarras, e isso dói, isso machuca. E às vezes você não está querendo tensionar, às vezes você não está querendo, está sentindo dor, mas prefere reclamar e voltar para o mesmo lugar. Às vezes é muito mais cômodo. A tal história do lugar de conforto, né? Da zona de conforto. Exatamente. E aí a pessoa começa a criar mecanismo, porque
muitas vezes a pessoa está dentro desse casulo existencial e não se permite mais sair dali. Já estou com. A mulher olha para eu estou com 45 anos, 46 anos. Essa idade eu vou tentar algo novo. É um risco. Não, eu vou ficar mesmo, porque eu não vou mais acabar. Né? E aí você diz, você tem que casar. Mas essa questão também é uma questão cultural, que a mulher tem que casar, porque tinha aquelas senhorinhas, né, que não casavam. E aí, quando chegou 30 anos... Poxa, virava tia cuidando dos sobrinhos. Tia velha. Eu atendi uma paciente um tempo que chegou angustiada. Ela é estudiosa, faz mestrado, doutorado, angustiada, porque a mãe queria que todas as irmãs, todas as filhas já tinham casado, e ela não. E ela estava angustiada com isso. Né? Depois da análise, ela se desprendeu, hoje já fez doutorado, fez pós-doutorado, não sei, nunca mais vi, mas tirou aquela angústia, ao quanto a sociedade quer que você seja uma dona de casa e não uma mulher livre, independente, e que hoje as mulheres estão cada dia mais independentes, estão querendo casar com mais, e muitas não querem nem casar, querem aproveitar a sua vida, querem estudar, querem trabalhar, querem ser independente, e que isso muito fere o machismo do homem. Agora, uma coisa que me chama em atenção é que esse tema, professora Eni, professora Fabíola, quando você vai falar de violência contra a mulher, de feminicídio, tem muitas mulheres que são contra a outra ao se falar disso. Acha que a outra mereceu. Né? Elas se fecham ou não assista a isso, porque se você assistir, você vai se libertar. Não querem. E uma temática que deveria ser constantemente trabalhada, porque nós estamos testemunhando o alto índice de feminicídio e violência contra a mulher. Parece que quando a Maria Penha sofreu aquilo, né? Parece que aumentou, em vez de diminuir, fez para aumentar. Mas isso, professor, essa questão da falta de sororidade, que a gente vai chamar de sororidade, né? Que tem raiz naquilo que eu disse lá no início da nossa fala. Só uma mulher compreende o que a outra passa, né? Na história de eu vou passando na rua e eu sinto o medo do estupro, o medo de ser abusada, né? Então, assim, homem nenhum vai saber o que é isso. Só uma mulher sente. Mas quando isso acontece, normalmente, muitas vezes, e aí eu volto e insisto na ideia de que nós fomos criadas, educadas para romantizar, né? Para essa ideia do romantismo, do romantizar o casamento, de romantizar a ideia do príncipe encantado. E aí a gente tem o felizes para sempre, né? Você observa que mesmo nas histórias infantis, a história termina no felizes para sempre, porque depois do felizes para sempre vem a vida real. A vida real é a mulher que pare, a mulher que fica, que envelhece, que o peito cai, que a barriga cresce, que tem que lavar roupa todo dia, que tem que dar conta de fazer mil e uma coisa. E o príncipe é aquele que dorme lá no sofá, que ronca. Então, assim, por isso que a história é bonita, só até o felizes para sempre, porque depois do felizes para sempre vem a vida real. Então, é muito mais fácil a gente não colocar em risco o ideário imaginário de família feliz. Então, por exemplo, o que é a família feliz? É o marido, a esposa e os filhinhos e a sua casa. Então, qualquer coisa que macule essa imagem de família feliz, de família perfeita, né, desagrada. Então, é muito comum demais a gente ver, por exemplo, os abusadores. Hoje, por exemplo, eu escutei aqui da pessoa que mora aqui comigo histórias assim estarrecedoras. Da mulher que tinha uma filha de 11 anos e casou e o marido estuprou a filha, engravidou e depois foi embora e ela ficou contra a filha. Quando a gente conta essa história, normalmente todo mundo se compadece da filha. Mas se for alguém que eu conheço, essa menina é safada mesmo.
Ela que estava dando em cima do cara. Eu tenho certeza. Essa menina, olha, essas meninas de hoje não são gente, ela devia andar com shortinho. Então, assim, a gente está sempre culpabilizando para poder preservar a imagem do casamento, né, ideal, feliz. Então, assim, é muito Essa é uma difícil. ideia também, professora, muito, nós percebemos, nós temos essa tradição religiosa, judaico-cristã, que eu me lembrei aqui agora, você falando isso, no Antigo Testamento, não vou me lembrar qual é o texto, que fala que, por exemplo, você é minha esposa, e de repente eu vou ter uma briga com outro rapaz aqui, a gente começa a entrar em briga. E de repente você entra para me ajudar. Se você entrar nessa briga para me ajudar, você era amputada a sua mão. Olha o tamanho da gravidade. Entende? Olha o quanto a mulher era condenada. E que você está me ajudando, mas você que era punido com a amputação da sua mão, se você entrar para pegar, por exemplo, no testículo do homem. Tá. E para você ajudar seu próprio marido. Essa então, em vez de você ser punido, a mulher que seria punida. Como é essa questão cultural? Que a mulher nasceu para ser, no fundo, essa escrava do homem, que romantizaram essa ideia de dizer, não, mas a mulher nasceu da costela do homem para dizer que anda lado a lado. Isso aí não. Isso aí romantizaram. Né? Romantizaram isso aí. Subordinar, subalternizar. Na verdade, é original, é subordinado mesmo ao homem, é subordinado ao homem. Não é esse. Então, assim, e a gente não consegue perceber, professor, o contrário disso. Então, aí me perguntam assim, então, a professora Eni é contra casamento? É contra. Não, eu sou super a favor do casamento, eu acho lindo as histórias de amor, mas história de amor, para mim, é aquela onde eu acho que o principal precisa existir respeito, precisa existir respeitabilidade, onde ambos conversam, dialogam, onde não há sobreposição da figura de um em detrimento, onde eu não preciso ficar com medo quando eu saio com o meu marido, com o meu namorado, com o meu noivo para tomar uma cerveja bem ali no bar e ele tomar 2 cervejas e eu ter que tá me controlando para onde eu olho, o que eu faço, porque com medo do que ele vai dizer, com medo da reação dele, porque ele bebeu 2 cervejas. Então, o que é isso? Que casamento é esse? Ou então, não, eu não vou, eu não posso ir para tal lugar porque o meu marido não deixa, porque ele não gosta, eu não posso falar com fulano de tal porque meu marido proíbe. Então, assim, se existe alguma coisa nesse sentido, se o meu relacionamento não me permite, de alguma forma, fazer alguma outra coisa, qualquer coisa, né, se me impede de fazer alguma coisa, então eu já preciso pensar. Então você está dizendo que a mulher tem que fazer. Assim, não é também isso. Eu acho que é diálogo. Tudo é questão de dialogar, de conversar, de confiança e respeito. Quando existe confiança e respeito, existe tudo no relacionamento. Eu acho que o primordial é isso. É muito interessante isso, porque o amor, na verdade, é um protótipo infantil. Porque, segundo a psicanálise, aprendemos a amar o outro porque dependemos desse outro, né? Para evitar essa nossa condição de desamparo na qual nós nos encontramos, né? Porque o modo como nós amamos o outro, muitas vezes é o modo como nós fomos amados. Se amar essa criança narcísica, então você vai ver esse narcisismo, né? Nessa violência, quando você se depara com isso, é o medo de perder o outro e colocar o outro não como sujeito, mas como um objeto. É meu, é minha. É o que objeto da minha propriedade, igual a minha caneta. Você vai ver é o meu objeto. Esse objeto dessas pessoas, desses homens narcísicos, que no feminicídio nada mais é do que o ódio, é uma paixão ignorável, que coloca esse sujeito, né, que o pai, além do seu saber, do seu prazer. Então, esse feminicídio, a pessoa dá de cara com o seu infantilismo, com sua falta a ser, com sua castração, com sua frustração. No fundo, são homens que não sabem lidar com perda, com derrota. É como aquela criancinha que você diz não, ele vai fazer birra, chutar, bater na mãe, riscar,
ou fazer alguma malinação porque você frustrou, você disse não. Aí essa criancinha, quando chega na fase adulta, o primeiro não da mulher, eu não te quero mais, vou me suicidar. Não quero mais, vou te bater. Não te quero mais, vou te espancar. Você vai me pagar. Porque não consegue essa criança nesse corpo de adulto, né, que está muito aprisionada, que colocou esse outro como objeto, como brinquedo, que ele que manda, que ele dá para quem quer, que ele distribui com quem quer. É como aquela criancinha de papaizinho que tem tudo, eu dou tudo para ele. Isso é o problema. Porque no Então, dia se que eu dou tudo para ele, ele tem a obrigação de estar ali me servindo. servindo, Se eu... dou tudo para ele, então os outros, a mãe, às vezes coloca os pais, coloca o filho nessa redoma, dá tudo para ele. E aí, no dia que algo faltar, ele não sabe lidar com essa falta a ser, com essa frustração, pode cometer um suicídio, pode matar o outro, pode fazer alguma birra, alguma frustração, algo desse tipo. Porque está acostumado. E aí, nessa relação, esse protótipo, essa criança que vai crescer, vai colocar essas outras pessoas de todo relacionamento como a mãe colocou. Ele tinha tudo. Então, a professora Aninha é minha, a Fabiola é minha e não é mais de ninguém. Ou seja, inconsciente eu estou colocando uma pessoa como esses objetos que são meus e que eu não posso dividir com ninguém. E aí que é o perigo. E no dia que a Aninha disser, não te quero mais, Fabiola, não te quero mais, aí a pessoa é uma ferida narcísica, porque eu investi toda uma libido nesse outro e eu quero retorno que ele não me dá, pois eu vou matá-lo. Se não é minha, não é de ninguém. Eu prefiro Não vai morrer. ser, não vai ser ninguém. Não é de ninguém. De isso que tem acontecido. Então, um exemplo, eu não acompanhei o caso, mas um exemplo foi a vereadora aí de um, não sei de onde, precisar de onde é. Então, assim, ela era vereadora e no dia que ela decidiu, ela era vereadora, né, cuidava, era empregada, sustentava a casa. E no dia que ela decidiu que aquele relacionamento não contemplava mais, não a fazia mais feliz, ela resolveu separar. E o que se sabe, que se tem publicado aí, publicizado, é que ele a matou com requinte de crueldade, um requinte de muita crueldade, e depois se matou. Então, assim, ele não aceitou o fato de que ela simplesmente... E aí, além disso, além dessa questão que você coloca de que o homem não aceita, quer dizer, a mulher ela está fadada a submeter a essa vontade do homem, né, do machismo, do patriarcado, porque é o machismo e o patriarcado que trazem isso muito fortemente, ela também tem uma questão que é cultural, que é social. Então, de carregar nos ombros a responsabilidade pela manutenção do casamento. Exatamente. Ou seja, ela não é competente o suficiente para manter o casamento. Por que ela não soube dialogar com ele? Por que ela não soube conversar com ele? Então, se separaram, a culpa é dela. Certamente a culpa deve ser dela, porque ela trabalha demais, porque ela não dá assistência para o marido. Quer dizer, sempre a gente está arrumando um jeito de responsabilizar para a mulher por tudo que acontece. Então, assim, e aí... nem todas as mulheres elas têm elas estão, né, nessa condição de sair dessa bolha para dizer, não, calma, peraí, calma aí. Então, muitas vezes esse volume de coisas que ela absorve, né, fragiliza o psicológico, aquilo que eu já coloquei, né? O medo, e o medo, na verdade, muitas vezes o medo ele é aquilo que mais nos fragiliza, porque quando a gente tem muito medo, normalmente nós nos encolhemos, nós nos colocamos numa situação de introspecção, e aí o outro nos domina quando a gente sente medo. E aí a gente sente a dependência psicológica, bate muito forte, porque aí eu pensar como é que eu estou com 20 anos, com 10 anos, com 5 anos, com 8 anos de relacionamento, como é que eu vou abandonar assim tudo do nada? Então, é mais confortável eu repensar e continuar aqui do que eu sair, porque eu sair eu vou ter que recomeçar do zero. Eu vou recomeçar do zero como? Ah, mas eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 45, 50 anos. O que eu ainda vou fazer da minha vida? Então, eu vou ficar aqui. Eu tenho filhos, ou então tem a sociedade inteira que vai me julgar, eu não vou aguentar esses julgamentos todos, então eu prefiro aguentar. Então,
são inúmeros os fatores que batem forte, que chegam muito forte para a gente e que muitas vezes a gente não, sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue enxergar. Mas Né? até como você falou, professor, é cultural. Vamos ver, tem um texto bíblico, que eu não me lembro muito, não sei se é Provérbios de Salomão, que ele diz assim, a mulher sábia, olha aí, conversa bem aí, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derriba com sua própria mão. Entende? Aí gera esse sentimento de culpa, ou seja, eu estou sendo tola. Né? Mas eu e aí faz as interpretações, né? Isso, a própria religião ela chega muito forte. Olha, o que é a mulher tola? É a mulher que não sabe segurar o marido, não sabe organizar o casamento. Porque quem tem que cuidar do casamento é a mulher. Ou seja, o homem vai, faz, acontece, tudo. Mas eu tenho que estar ali. Eu sou mulher da relação sou eu. Então, cabe a mim a manutenção desse processo. É meu. O casamento não é dos dois, a casa é dos dois. É minha somente. É interessante que você colocou, eu lembro de um casal que eu conheci, a mulher tinha 76 anos e o homem tinha 84. E aí tiveram uns 14 filhos no interior. E ela resolveu se separar dele. E aí eu fui conversar com ela, mas ela tem 76 anos, ele tem 84 anos, e depois de todos os filhos criados, E ela disse, sabe, que é uma coisa que eu me arrependo, porque era para ter feito isso muito antes. Mas agora eu tive coragem nessa idade de fazer. Entende? Eu achei interessante. Os filhos já casados. De 180 graus, né? No 76 anos, ele com 84 anos, uma vida. E agora que ela disse, é porque eu não tive a coragem de quando nova, e agora me deu essa coragem que chega. Né? Eu me permiti, pelo menos, dar-me essa coragem. Olha o tanto que eu gastei da minha vida, engolindo tudo isso, por questões culturais, por questões de não ter condição financeira, não ter emprego, não ter nada, estar submisso a esse outro. Olha o quanto. Porque ela era totalmente independente. Ela não trabalhava, ela trabalhava de roça, lavradora, né? Então, ela dependia totalmente desse outro. Mas, pelo menos, deu uma oportunidade. Né? Eu geralmente eu reflito sobre a minha... Eu reflito muito. Eu contei que o meu interesse por estudar é fruto da minha própria história. Então, dia desses eu me peguei escrevendo aqui, rabiscando algumas coisas, e aí lembrando, ouvindo relatos de mulheres sobre essa questão da dependência. Tem dois tipos de dependência. Uma é a dependência... mas no século XXI, mulher nenhuma mais é dependente. Infelizmente, ainda tem. E a outra é a dependência psicológica, que aí é um outro questionamento que a gente traz. Por que mulheres bem-sucedidas, doutoras, que vivem aí um mundo acadêmico de forma muito intensa e que são bem empregadas, financeiramente muito bem resolvidas e às vezes se pegam em relacionamentos altamente tóxicos. Por quê? Então, assim, a gente tem... e aí, uma delas é essa causa, né? De como a gente se coloca como dependente do outro. Às vezes a gente avança muito no aspecto de academicista, né? Você estuda, você e tudo, mas quando você retorna, você não conseguiu trabalhar o teu vazio e você continua... Quando você está com esse vazio, e aí sei que é psicanalista, vai saber conduzir isso. Você está aqui com aquele vazio, qualquer coisa preenche, qualquer coisa que te sinalize algo que te remeta a um determinado tipo de prazer, seja uma palavra, seja um sorriso, qualquer coisa, isso te preenche de alguma forma. Porque, na verdade, Freud diz uma frase que a busca por esse objeto amoroso consiste numa tentativa de um sujeito resgatar seu narcisismo infantil. Né? Porque a criança, tal como o adulto, ela sente-se angustiada quando nada pode fazer com essa libido insatisfeita. Então você vê que, muitas vezes, esse adulto é essa criança que se apega a esse outro com uma maneira de não ficar sozinho, sem essa pessoa da qual ela sente amor. Também nessa pessoa tem um sentimento infantil, de proteção,
de uma figura paterna, de uma figura de segurança, porque também a mulher, porque muitas vezes o homem, essa figura, essa representabilidade do pai, essa figura protetora, essa figura de segurança, de proteção. Sentimento de segurança e de proteção que ela busca. Validar com o sentimento infantil. Nessa questão, eu fico assim, revirando no meu baú de memórias, e assim, eu casei muito jovem, muito nova, e aí assim, aos 23, 25 anos, eu já me via com 2 filhas. Claro, eu acabei tendo uma questão muito positiva a meu favor, que aí, assim, eu fiz meu primeiro concurso eu fiz com 18 anos, então, nesse intervalo eu vivia esses traumas, né, de uma situação, de uma relação tóxica com o filho, mas eu vivia, eu tinha um emprego, né, de certa forma eu tinha como sobreviver, então, e eu fico me perguntando, meu Deus, e quantas mulheres estavam na mesma situação que eu e que não tinham emprego? Então, essas mulheres, a essas mulheres o castigo delas era permanecer naquela vida, porque elas não tinham condição. Então, muitas das mulheres permanecem ali por isso. E eu lembro muito isso, assim, durante muito tempo. Hoje eu já lembro disso, assim, com uma certa distância. Mas eu vivi muito isso, do tipo, a violência psicológica, que hoje é tipificada na lei aqui, 14.188, de 2021, lá atrás eu já vivia isso. Então, assim, quando eu decidi separar... E olha só, eu só decidi, isso eu só... acho que a primeira vez que eu compartilho disso, assim, de uma forma pública, quem é mais próximo sabe disso, né? Mas, assim, eu vivia situações, assim, de violência psicológica todos os dias, mas, assim, e aí foi evoluindo para a violência física. Um dia, uma pessoa muito importante para mim chegou e disse o seguinte, olha, casamento é feito para a vida inteira, a gente casa para não separar, mas isso que tu vive não é casamento. Casamento é partilha, é troca, é divergência, mas então, se você não tomar providências agora, um dia eu vou chegar aqui para o teu velório. Isso aqui foi muito forte. Imagina uma pessoa de 25 anos escutar aquilo. E foi quando eu decidi, assim, romper. Eu sozinha, eu precisava, assim, você precisa... Olha só, você precisou desse incentivo de fora, porque eu sozinha não sentia, porque era um peso muito forte. E aí, eu sempre me coloco, e aí por que as pessoas sempre em situações onde as mulheres são as vítimas, pode ser, assim, a pessoa, meu amigo, a pessoa que eu gosto demais. Mas se estiver envolvido numa situação como a mulher, eu vou sempre ficar do lado da mulher, porque eu sei, eu já me senti nesse lugar e eu sei que lugar é esse, de você se sentir sozinha, amedrontada, e você não tem ninguém, você precisar de uma voz, você se agarrar naquela voz para você sair daquele fosso, daquele buraco em que você está. Então foi aí que eu tomei a decisão. Mas eu tomei essa decisão. E hoje está mais assim, desculpa. Hoje está mais. Agora que nós analisarmos também, talvez nessa época, eu não sei qual foi a época. Na década de 90. Mas hoje está mais complicado, se você for analisar, para a mulher se libertar do homem. Porque está mais uma loucura, tem muito homem que está aí. Olha só, a mulher... Bata a mulher como se fosse um cachorro. Você tá, exatamente. Então, assim, isso tem dado muito medo às mulheres. Muito problema. Olha só, naquela época a gente não tinha rede social, tipo 90 e... Não, 2000, que 90 não, 2000. Já em 2000 e... Não era na década de... já em 2000 para cá... quando você tinha 2000 e... Não me recordo aqui agora. Mas nos anos 2000... Para 2023, então tem muito tempo. Então, o que mudou de lá para cá. Mas olha só, você tomar essa decisão implica você ouvir todos os julgamentos. Porque assim, é a mulher que não presta, é ela que decidiu largar o marido porque ela queria era a vida fácil, ela quer sair, ela quer isso, então ela vai morar numa casa de prostituição. E eu lembro que eu escutava demais, assim, de pessoas que eu conhecia mesmo. Naquela época, tinha muito... Hoje, acho que não existe mais. Mas naquela época, as mulheres que separavam, e isso é histórico, quando eu disse que Chapadinha também tem essas histórias, tem um livro chamado Mulheres e Caças Bruxas, que é esse aqui,
que eu gosto muito, que é da Silvia Federici, que ele trata exatamente dessa temática. Então, ele diz assim, as mulheres daquela época, quando elas se separavam, elas não tinham estudo, não tinham emprego, não tinham como sobreviver, e normalmente elas eram amparadas, justamente nas casas de prostituição, eram os únicos lugares onde essas mulheres eram acolhidas. Só que as casas de prostituição os prostíbulos eram o espaço negro da sociedade, então era o espaço onde os homens iam, mas não queriam que as suas esposas, lindas esposas, conversassem ou passassem perto. Então, assim, aqui em Chapadinha também tinha, depois eu estudando para minha dissertação, eu consegui relatos de que aqui tinham, né, era a rua do Formigão, eu não me recordo como é que era o outro nome que a gente dava. Então, que eram duas ruas. Fumaça, né? Fumaça, exato. Formigão. Exatamente, Fumaça. Então, assim, essa era uma rua que era a rua do prostíbulo. Então, assim, o que acontecia? Normalmente as mulheres que separavam, que estavam nessa condição, elas iam para lá porque era o único lugar onde... ou, quando muito, elas iam para a porta das festas vender comida, vender panelada, vender comida, arroz, enfim, vender o povo saia da cidade, que tem essa tradição, né? Então, geralmente as mulheres faziam isso. E eu lembro que isso era muito recorrente, essa fala no meu ouvido, assim, de que, ela vai ser agora vendedora de panelada na porta da festa. Gente, aí eu converso muito com as minhas filhas, eu digo, para quem ia vender panelada na festa, mas assim, isso não a gente brinca, mas não é brincadeira, porque é isso que a gente passa. Então, tudo isso, eu digo que às vezes a gente precisa, hoje, para eu estar aqui falando sobre esse assunto, pesquisar sobre essas questões, eu sofri violência psicológica e física também, que evoluiu. Não chegou a feminicídio porque eu saí antes. Porque se eu não tivesse saído, teria sido feminicídio. Eu seria apenas mais um caso mais um dado estatístico, seria um número, nem seria uma pessoa, seria um número estatístico para engrossar a fileira das tantas outras que já morreram, porque enquanto está viva, a gente está lá dizendo que ela é a culpada, que ela carrega, que por que ela não cuida do marido, por que ela não vai cuidar da casa. E aí você se sente, né, com essa pressão muito grande. Para você sair, né, hoje, para eu estar aqui falando disso, é preciso que eu tenha me vestido de uma couraça muito forte. E às vezes me fechado para algumas coisas para poder seguir. Porque tu imagina uma pessoa com 23, 25 anos, dentro de num casamento onde tu tem filho, né? Aí os teus, tu olhar para tua vida e tu ter somente 2 filhas e mais nada. E graças a Deus que tinha um emprego. Quando não tem, como é que faz? Então, assim, eu olho muito para essas situações das mulheres e fico pensando. Então, nessa hora é a hora do acolhimento. É a hora que a gente precisa, falando de violência psicológica, a gente precisa ser aquela... Se você não pode ser aquela palavra que acolhe, não diga nada. Porque você não sabe a dor que o outro passa. Exatamente. Porque me lembrei da frase agora de Augusto Cury, né, que ele disse que a sociedade é lenta em ajudar, em apoiar, mas é rápida, né, em criticar, em julgar. Né? Como você falou, só quem passa é que sabe. Porque, na verdade, a mulher sempre foi essa questão do segundo sexo frágil. Né? Mas aí, essa ideia cai por terra, né? Porque o que é importante, eu gosto muito de Simone de Beauvoir, porque ela fala sobre essa questão dessa importância, Judith Butler também, uma grande feminista, dessa importância de a mulher não aceitar esse lugar da qual a sociedade, da qual lhe colocava esse estigma, essa cicatriz, né? Que a mulher, que muitas mulheres carregam e não se permitem, se rótulam, e não se permitem avançar. Né? Fico também nesse mito de Sísifo, né? Dessa compulsão à repetição, nesse sintoma, nesse relacionamento sintomático, que não permite sair, não permite dar salto. Ainda bem que você conseguiu dar salto, mas quantas pessoas ainda acreditam que amanhã vai ser melhor? Não, ele está assim, mas amanhã vai ser melhor. Não, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai mudar. Né? E o pior é que a gente acredita. A gente está ali vivendo aquilo,
Por isso que eu digo, romantizaram tanto essa ideia da mulher que a gente tá ali. Ele chega bêbado, ele te agride verbalmente, ele te agride fisicamente, e aí você sofre, você fica com o corpo sofrido, e não são marcas, as marcas profundas que ficam no teu corpo não são marcas visíveis, né? São marcas que não saem, que não são vistas pelas outras pessoas, mas que no dia seguinte você acorda, parece que à noite, para o dia seguinte, você reacende a ideia de que não, hoje vai ser melhor, não, hoje ele vai mudar. E aí você segue nessa ilusão de que uma hora ele vai mudar, só que não vai mudar, e vai piorando a situação. Na verdade, psicanaliticamente falando, as pessoas romantizam o amor, porque acreditam que é por meio do amor, que todos nós acreditamos que é por meio do amor que o sujeito ele busca recuperar o seu estado místico, não místico, mas místico, né, da absoluta felicidade. Né? Sempre está buscando esse Romeu, essa Julieta. Né? Mas não é isso. Eu acho que a gente tem que aprender também a lidar com essa diferença, saber lidar, porque é uma maneira também de buscar esse narcisismo infantil, de recuperar esse narcisismo infantil, e que muitas vezes nós vestimos o outro com aquilo que é nosso. Se veste, espelha com aquilo que me espelha. Se me espelha, eu amo. Se não espelha, é ódio. Hoje tem uma nova, na psicanálise, lá que vai chamar de amódio, que seria esse sentimento mais próximo do amor, que é o ódio. Quanto mais eu invisto minha libido no outro, e esse outro não me dá aquilo que eu investi, surge o ódio. Eu não sei lidar com essa falta, com essa frustração, com essa privação. Por isso o feminicídio é o homem dar de cara com o seu estado infantil, né? Que está com o seu estado infantil narcísico, que é projetado e deslocado para essa sua fase adulta. Então é muito importante isso, analisarmos essas questões. Paulo Freire diz que é preciso que a gente supere a ideia do mito, né? O padre Fábio de Mello também, ele orienta nesse sentido, acho que é o Fábio de Mello, se não me falha a memória, a questão do mito do amor romântico, de achar que amor, né, que é se sacrificar pelo outro. Não, no amor não existe sacrifício. É que nem o amor de Deus. Não, Deus é aquele sujeito malvado que quer que eu me sacrifique. E aí, essa semana eu ouvindo umas orações do pastor, não, Deus não quer que ninguém se sacrifique por nada, não. Deus não é esse ser humano, esse ser ruim que espera da gente, que cobra da gente uma coisa, né? Então, assim, a gente acaba criando esses estereótipos e vai vivendo em função deles. E aí, sobretudo, quando eles nos favorecem, né? No caso do patriarcado, o patriarcado sempre esteve em vantagem em tudo. Então, a gente não pode mudar a ordem das coisas. Então, a ordem das coisas é que Deus deixou o homem para mandar na mulher, ele ser o chefe da casa, e a mim cabe o respeito. Nós estamos naquela questão do mito de Aristofane, né? O mito que nós fomos seres redondos, com 4 pernas, 4 braços, 4 orelhas, 2 rostos, 2 genitais, e nós éramos autossuficientes. E que o Deus, por inveja, né, dessa completude, resolveu nos partir. E hoje, né, nós buscamos essa outra parte do outro. É nós mesmos. Né? Mais uma coisa importante, né? Me lembrei da frase de Freud, ele disse que quem adoece, mas quem não ama, sofre. Então a gente quer no amor. Aí eu acho que a gente segue acreditando no amor, mas um amor maduro, um amor, não a ideia do amor romântico, mas o amor maduro, aquele que cuida, aquele que respeita, aquele que compreende o outro como um ser diferente de mim, que o gostar, né? E a gente precisa sair dessa nossa condição, né, de submissão humana, de humano mesmo. Eu acho que é a gente sair da gente, porque olhar para o outro como alguém que eu amo, é entender quando ele me ama, entender que quando ele não me ama, quando ele não me quer. É difícil? Fácil não é, né? Mas eu acho que esse é um exercício que a gente precisa praticar.
né, que o amar o outro é aceitá-lo com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas virtudes, com tudo que ele traz. Porque ele vem com a bagagem. E é preciso que a gente olhe. Então, a ideia do príncipe encantado, nós mulheres precisamos superar a ideia do Romeu, do príncipe encantado, do felizes para sempre que acaba no casamento. Casou, pronto. Depois do casamento vem todos os problemas que nele seguem. Amor é desejar, né? A República de Platão, eu amo o que desejo, né? O amor está fundado no desejo, eu amo o que eu desejo, né? E desejo aquilo que eu não tenho, né? Então isso é muito importante. Aquele livro, A República, Platão conversando ali, ele vai falar sobre isso. Mas, de fato, amar o outro é sempre, no fundo, amar a si próprio. Uma coisa que eu achei interessante na pandemia, eu me lembrei de uma frase de Blaise Pascal, que ele diz: nós amamos demasiadamente, o homem ama demasiadamente a si, mas não suporta a si mesmo. Aí eu me lembrei da pandemia, que foi os maiores índices de separação. As pessoas não conseguiram suportar o outro, conviver com o outro. Viu como é difícil, né? Então, é muito interessante isso. Então, passo a palavra agora para a Fabíola. E aí, Fabíola? Tem um comentário aqui, acabou de chegar, diz assim: Deus não fez o homem para maltratar a mulher, e sim para amá-la como a seu próprio corpo. Só queria avisar novamente da hora, 9h44, e se vocês quiserem, a gente pode chegar nas considerações finais, ou então pode prolongar mais um pouco esse diálogo, porque está muito interessante. É com vocês. A professora aqui diz, né? Eu acho que a gente pode fazer as considerações, a gente pode pensar no outro momento para a gente evoluir nesse tema, em outras temáticas. Mas antes eu quero aqui dizer para minha amiga Zilda Galvão, que está aqui nos assistindo, ela que fez esse comentário, minha amiga Zilda, que eu sou admiradora desse casal maravilhoso. Quero deixar um abraço aqui para ela, para o meu amigo Gomes, que são um casal assim que já tem o quê? Acho que mais de 30 anos, dia desses eu vi, mais de 30 anos de casamento, um casamento lindo, né? Uma união, um respeito, e eu acho são essas relações de companheirismo, de amor, e o mesmo carinho com que eles se tratavam. Lá atrás eu conheci quando eles casaram, quando eles começaram a namorar, acho que mais de 30 e poucos anos já, né? Que já tem acho que é isso. Com o mesmo respeito, o mesmo carinho que eles se tratavam no início, eles continuam até hoje, né? Eu quero parabenizar e deixar assim, um abraço grandão. Um outro abraço aqui para minha amiga Jacira, acho que meu amigo Natan, para minha amiga Jacira Freire, uma das melhores profissionais que eu conheço, nossa gestora pedagógica lá do Ramo do Araújo, e que minha amiga, nossa GP querida, também é uma pessoa, assim, um ser humano de coração gigante, né? E mandar um abraço para o meu amigo Júnior Bastos também, e agradecer por estar conosco aqui. Obrigada pelas palavras, minha amiga. Você, como sempre, é fantástica. E para encerrar, dizer assim, agradecer, né, esse momento, esse momento de bate-papo, ele é importante, é necessário, além de importante, é necessário, porque nós vivemos numa sociedade onde, apesar da gente estar, e você colocou bem, professor, está muito mais difícil, né? A gente tem essas tensões psicológicas, as pessoas estão adoecidas, sobretudo depois da pandemia, a gente está todo mundo doente, né? Está todo mundo adoecido psicologicamente, corpos adoecidos, mentes adoecidas, e a gente não está sabendo lidar com essas questões. Então, conversar com as pessoas, essa conversa, esse feedback que quando a gente escuta o outro, a gente se sente, não sou eu sozinha que estou passando por isso. Então, assim, muitas pessoas que me veem hoje com esse currículo profissional e tudo, lá há 20 anos atrás, né,
há 20 anos atrás eu vivi uma das maiores tensões da minha vida. Então, assim, o que eu falo com propriedade do que é um relacionamento tóxico, né? Eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi isso. Então, é complicado a gente falar disso. Hoje, inclusive, hoje ainda, nos dias de hoje, a gente percebe que as pessoas vivem relacionamentos que se arrastam, né? Mas que as pessoas não são felizes. O objetivo de uma relação a dois é a felicidade, né? É ambos estarem bem. É a superação do amor romântico e o amor no sentido mais amplo, que é o respeito, que é o companheirismo, que é o estar próximo. Não é essa coisa do sentimento de posse. E a gente é educada para achar que amor é sentimento de posse. Eu casei, eu saí do domínio do meu pai, né? Eu tinha um dono, que era o meu pai, e agora eu saí desse domínio e vou para um outro, que agora é o meu marido, que é o meu dono. Então, para a gente superar essa ideia e viver uma relação de aconchego, de respeito, onde eu olhe para o outro e enxergue um companheiro, uma companheira. Segurança, né? Como você Oi? falou, quando uma pessoa sai do pai, a menina sai, vai casar, o pai quer que o marido faça tudo o que ele fez, né? Exato. Mas e aí você busca nesse homem uma proteção, uma segurança, uma estabilidade. Né? A figura do pai da proteção. Então, isso é interessante. Então, eu acho que a gente encerra hoje com essa mensagem, né? De que é preciso a gente se olhar, se amar mais, a gente se olhar no espelho. Se eu sou gorda, meu cabelo é grande, meu cabelo é curto, eu sou magrinha, eu sou baixinha, eu sou alta, do jeito que eu sou, eu me olhar e eu me gostar. Porque quando a gente se gosta, primeiro a gente pode gostar do outro e a gente vai cuidar da gente, cuidar do que a gente tem, né? Cuidar do que o meu bem mais precioso, que sou eu mesma, né? E aí eu posso, enfim, cuidar de outros, dos meus filhos, da minha família, da minha casa, do meu trabalho. Eu preciso estar com a mente saudável, com a minha mente e o meu corpo bem. Então, é importante. Você colocou uma coisa interessante, que eu me lembrei agora do filósofo Emmanuel Kant, que ele fala que o que está acontecendo com a nossa sociedade, trazendo ele para cá, para o nosso tempo, é que as pessoas estão buscando a felicidade em objetos, pequenos objetos. Em pessoas, em coisas. Em coisas, mas Kant vai dizer que enquanto nós não encontrarmos essa felicidade interna dentro de cada um de nós, de como nós vivemos com a nossa própria vida, de como nós lidarmos com tudo isso, nós sempre vamos ter sujeito em busca de algo, enquanto nós não conhecemos que a felicidade, isso falando em Kant, está dentro de cada um de nós. Basta cada um de nós encontrá-la. E assim viver bem e projetá-la para os nossos meios de relacionamento. Porque se eu estou bem comigo mesmo, eu vou, né, espalhar esse perfume onde Exatamente. está. Então, essa energia boa, positiva, ela vai ser exalada. Agora, se eu estou introspectivo, xoxo, acabado, não tem condição. E hoje as pessoas estão meio perdidas porque estão buscando o amor outro. O outro que me completa. Eu não estou feliz sem ele ou sem ela. Mas não, eu não consigo viver sem o outro. Não, é você que tem que encontrar isso. E a partir do momento que você encontrar isso dentro de você mesmo, você vai compreender melhor e vai lidar melhor até com os seus relacionamentos com o outro, com o seu namorado, com o seu marido, e assim sucessivamente com o seu social. É isso que a gente percebe que as pessoas estão um pouco desbussoladas nesse sentido, tentando preencher vazios com objetos, carro, casa, celular, bolsa, né? E esse vazio só vão ser preenchidos como descante a partir do momento que você entender que a felicidade está nos pequenos detalhes em você. E você vê esse mundo com outra visão, com outro olhar. Né? Era isso que eu queria deixar, esse pensamento de Kant. Né? Então, gente, eu queria agradecer a presença, a participação de todos. Eu sinto-me agraciado com a presença da professora Eni, nos honrou nessa noite. Lembrando que o programa Além do Divã, ele foi feito especialmente para vocês e por vocês. Aqui é uma provocação. Deixe aí comentários. Se você gostaria que a professora Eni estivesse aqui conosco novamente, qual seria o tema? Deixe aí. Esse programa todas as quarta-feiras
foi feito especialmente para você de uma forma provocativa, né? Vou passar a palavra agora para minha amiga Fabiola, e ela vai dar as considerações finais. Muito obrigado a todos, um abraço a todos. Que participação maravilhosa, José Aldo. E bom rever a professora Eni, que a última vez que eu lembro que eu a vi foi na faculdade também, na FAP. E passou por aqui também a outra professora maravilhosa, a professora Jacira, também foi minha professora. E mais aqui embaixo também teve o comentário da colega que também foi de curso, professora Eni. Quando na época a senhora também era nossa professora na FAP. E então, pessoal, semana que vem a gente vai ter outro programa. A gente espera que vocês estejam aqui. E o assunto de hoje não se esgotou. A gente vai ter a possibilidade de ter a professora Eni aqui novamente com outras temáticas. E fica aqui aberto para a senhora voltar aqui, professora, com a temática que a senhora também escolher e dialogar aqui com o José Aldo. E o Além do Divã hoje foi todo seu. E, pessoal, foi todo E aquele seu. que não... Então, aquele que está sem sentido, buscando um sentido na vida, eu aconselho ler esse livro de Vitor Franco, Buscando o Sentido da Vida. Você que está um pouco decepcionado. Pronto, já tem uma indicação de livro. Pois é, Diana, meu amor, obrigada, saudade de vocês todas. Então eu quero só deixar o meu abraço fraterno para todo mundo que esteve conosco até agora e dizer que foi maravilhoso esse momento e que nós vamos conversando sobre outros assuntos, né, professor José Aldo? Vamos dialogando bastante, porque tem muita coisa para a gente conversar, para a gente problematizar também. E aqui é o ambiente para isso, né? Para conversar, tirar dúvida, você que está aí assistindo, se quiser participar, sinta-se à vontade, né, Fabíola? Então, o programa Além do Divã, toda quarta-feira, é com esse objetivo: tirar dúvida e levar informação para a nossa sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante, tudo isso, levar informação, conhecimento, né? E quanto mais, muito obrigado, Fabíola. Então, beijo, tchau, tchau. Vai ficar gravado. Então, professora Eni, só lembrando, pessoal, o programa vai ficar salvo aqui na rede social do José Aldo. Fiquem à vontade para assistir, para rever. Hoje eu creio que a gente bateu mais um recorde, praticamente 2 horas aqui de programa. Quem tiver esse gás à disposição para assisti-lo novamente, pode ficar à vontade, revejam, compartilhem. O YouTube também, né, Fabíola? O diálogo foi interessante. Tem programas já salvo lá no YouTube do Além do Divã. Podem ir lá, conferir. Tem temáticas sobre depressão, ansiedade, enfim. Todos os programas que estão sendo feitos aqui no Instagram vão ser levados para o YouTube. E a gente só espera que a professora Eni esteja aqui novamente. E caso alguém aqui tenha interesse sobre psicanálise, quiser participar de um grupo de estudos, o José Aldo ministra curso de psicanálise, nos busque. Nosso coordenador também passou por aqui, o Marcelo, o nosso coordenador do curso também. E para 2023 também tem expectativas de novos cursos, né, José Aldo? E a gente espera vocês, tanto nos cursos, quanto nos programas que a gente for fazendo por aqui. Sexta-feira, José Aldo também vai estar por aqui no Instagram, com a live com o doutor Eduardo Riavis, agora vai ser pela Orla, sexta-feira. E quarta-feira o José Aldo está aqui na rede social dele. Durante a semana, José Aldo está aqui 2 vezes no Instagram. Vocês estão convidados para acompanhar durante a semana. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade para deixar no chat ou no nossas caixas de diálogos privadas, sugestões de temas, comentários acerca do programa, enfim. A gente espera vocês aqui na próxima semana com Além do Divã e sexta-feira no Instagram da Orla com o José Aldo falando sobre Lacan e doutor Eduardo Riavis. Boa noite a todos e até sexta-feira. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.